ouvindo Rádio Conectados. O mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. O planeta está conectado. Venha você também. Rádio Conectados. A FUNSAI conectada com você. Agora você pode ouvir a Conectados também pelo celular ou tablet com sistema Android ou iOS. Clique no ícone da Play Store ou Apple Store de seu dispositivo e procure pelo aplicativo Rádio Conectados. Instale e ouça Conectados em qualquer lugar. Aplicativo Conectados, leve e eficaz, é a FUNSAI conectada com você. FUNSAI, 120 anos. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados, boa tarde. Estamos de volta. Hoje, sabadão, 3 de setembro de 2016, pontualmente 12 horas 1 minuto aqui em São Paulo. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. E obrigado a você também que está conectado através do nosso aplicativo. Se você ainda não tem, baixe lá, porque como diz um amigo meu, é de grátis, né? Aplicativo Rádio Conectados FUNSAI, disponível para Android e iOS. Obrigado a você também que está sintonizado com a gente lá no Paiaiá. Mandar um abraço aqui pro Paiaiá, né? Todos os ouvintes, não se esqueça também que você pode curtir a nossa página lá no Facebook, né? facebook.com/Paiaiá na Conectados, né? Agora, 12 horas 2 minutos. Não se esqueça também que você tem o nosso famoso... o nosso WhatsApp. Mande suas mensagens, suas perguntas, suas críticas, suas sugestões e, por que não, os elogios também, né? Quem não gosta de um elogio, né? O WhatsApp da Rádio Conectado, para você adicionar os seus contatos, é 011, né? Que é o DDD aqui de Sampa, 94580-2334. E eu gostaria de oferecer esse programa hoje para um amigo meu aqui, né? Que veio aqui, tá aqui no estúdio veio aqui prestigiar, assistir aqui o programa direto do estúdio da Rádio Conectado, Renan Bienar, gaúcho aqui, gente boa demais, entendeu? Obrigado, Renan, por participar, por vir aqui participar do programa ao vivo aqui, hein? Deixa eu dar aqui também o meu boa tarde para o meu amigo conterrâneo, ele que fez a estreia aqui comigo do programa Paiaiá na Conectado, formado em letra, especialista em linguística pela PUC São Paulo, historiador, é um oceano de conhecimento. Boa tarde, Neilton, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer participar do programa, Silvio. Obrigado pelo convite. Obrigado por aceitá-lo, entendeu? Muito obrigado. E hoje aqui conosco também vamos debater aqui um tema importante, o jornalismo e campanhas políticas. Para isso aqui eu vou conversar com um jornalista formado pela Universidade Católica de Santos em 1982, vem trabalhando como redator, repórter e assessor de comunicação, foi correspondente internacional no Chile, editor de política internacional com reportagens no Uruguai, Cuba e Coreia do Norte, foi assessor de imprensa da presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, trabalhou como assessor de comunicação em secretarias estaduais, como a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, também do Estado de São Paulo, até fevereiro de 2016. Trabalhou em campanhas eleitorais como jornalista nos anos 90 até 2010 e foi professor de jornalismo pela Universidade de Comunicação de Santana. Silvano Tarantelli. Boa tarde, Silvano. Muito boa tarde estar com vocês aqui. É um prazer estar dialogando com os ouvintes, com a Rádio Conectados. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado por aceitar participar do nosso programa aqui. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco, tá? Para começar aí, como é que começa o jornalista Silvano Tarantella envolvido em campanhas políticas? Olha, Carlos, é o seguinte, a minha história começa, na verdade, na Faculdade de Comunicação, né? Faculdade de Comunicação, nos anos 80, ebulição política no momento, e a gente começa a se envolver no movimento estudantil, né? Posteriormente me formo e vou trabalhar como jornalista já, né? E acabo me especializando nessa área de política, né? Como você disse, participei de algumas campanhas eleitorais, né? E desde então eu venho acompanhando como estudioso, né, do assunto das campanhas eleitorais, principalmente na área de comunicação, como que a comunicação se envolve com as campanhas, como que a comunicação trabalha as campanhas eleitorais. Entendi. Esse é o início E qual o papel do jornalista? Qual a importância do jornal? Nós podemos dizer que o jornalista ele fazia o papel do marqueteiro hoje? Eu acho que podemos dizer sim, né? Porque vamos dizer assim, eu fiz algumas campanhas em 94, em 98, era uma determinada realidade. Essa realidade vai mudando com o passar do tempo, com os meios tecnológicos, também com a tecnologia que vai avançando, né? Mas nesse período dos anos 90, a figura do jornalista ainda era muito importante, né? As ações eram feitas basicamente de assessoria de comunicação. Não digo que nesse momento ainda não havia a presença dos marqueteiros. Ela começa, os marqueteiros começam a atuar, na verdade, já na década de 80, quando já vai se superando o regime político anterior, né? E as campanhas começam a se tornar mais profissionais, né? Entendi. E os recursos eram do jornalismo também nessas campanhas? Então, os recursos eram basicamente, como eu te disse, eram mais centrados em ações de assessoria de imprensa. Então, o jornalista influenciava, mandava o material para os meios de comunicação e vamos dizer assim que havia uma certa... A televisão sempre foi preponderante nos meios de comunicação, ela sempre impulsionou muito as campanhas, né? Mas havia um certo equilíbrio dos outros meios de comunicação. Você tinha os jornais, você tinha as revistas, a própria rádio, né? E os candidatos podiam fazer um trabalho de influência, de utilizar esses canais de forma mais constante, né? Com o passar do tempo, você começa a ter outros atores, né, nas campanhas eleitorais. Sim. E aí começam a ter o papel dos marqueteiros começa a ser bem preponderante. Requisitados, né? Requisitados. As campanhas começam a se tornar cada vez mais caras, né? Para você ter uma ideia, na última campanha majoritária, foram utilizados 5 bilhões de reais nas campanhas. Então, muito dinheiro. É muito recurso, né? E os marqueteiros já começam a influenciar nas mensagens, né? Os candidatos antes eles passavam as suas ideias, trocavam as suas propostas, né? Hoje em dia, na verdade, isso é feito mais na imagem do candidato, se constrói a imagem do candidato. Os marqueteiros, eles constroem essa imagem e através... De certa forma, cria um personagem. Exatamente, cria um personagem. Você tem as pesquisas eleitorais também, que tem um papel influente muito grande, porque é ela que vai orientar como que o candidato deve se comportar, inclusive a imagem do candidato na TV, no seu programa de TV. Isso tudo começa a influenciar de uma maneira muito forte, né? O marketing transformando as campanhas, a mensagem do eleitor, do candidato num produto, né, a ser vendido. Entendi. Deixa eu colocar aqui o meu amigo Neilton também para participar aqui da nossa entrevista.
Neilton, eu sei que você tem uma pergunta aí, ô Silvano, manda aí, começa aí as duas questões que você trouxe pra gente aí. Eu acredito que diante da experiência do Silvano eu vou contribuir pouco, até porque o homem tem uma larga experiência na comunicação, seja ela internacional ou nacional, ou nas campanhas eleitorais. E as campanhas eleitorais hoje no Brasil a gente sabe que são de grande importância, de forma que divulga o candidato, divulga os partidos e divulga também as ideias desse candidato, que nem sempre elas são cumpridas, né, quando eles vêm a exercer o mandato nos casos que eles são eleitos, né. Eu vou bater um papo aqui com vocês e primeiro eu queria abordar ali algumas questões que a publicidade, a propaganda, como ela é vista pelo meio acadêmico e tal, e daí fazer algumas perguntas para o Silvano. Alguns sociólogos dividem em 3 épocas o desenvolvimento da publicidade, né? Uma primeira limita-se a informar ao mesmo tempo que os identifica através de uma marca, né? Isto sem argumentação ou incitação à compra de um determinado produto, né? Num segundo momento, as técnicas de sondagem de mercados, os gostos dos consumidores vão orientar a publicidade que se torna sugestiva, tá? Isso ao longo aí da história. Depois, numa terceira etapa ou época, ou era, baseando-se nos estudos de mercado, na psicologia social, na sociologia e na psicanálise, a publicidade atua sobre os motivos de forma inconsciente, as motivações de forma inconsciente do público, obrigando a tomar atitudes e levando a determinadas ações que são quase inerentes devido à divulgação de determinado produto, né? E os candidatos políticos, eles nada mais são do que um produto que estão ali na mídia sendo divulgado, e nem sempre o que prevalece são as ideias, mas são jingles, são frases de efeito que acaba envolvendo esse público consumidor que somos todos nós eleitores. Eu não vou sair dessa também não, eu vou me colocar como parte aqui. E aproveitando essa pequena introdução aí, eu quero perguntar para o nosso amigo Silvano aqui, a publicidade contemporânea aplicada nas campanhas políticas mitificam e converte o objeto de consumo, ou seja, os candidatos, que muitas das vezes são revestidos de atributos que frequentemente ultrapassam as suas próprias qualidades e a sua realidade também. Ou seja, eles são criado um produto, eles são criados uma imagem como um produto que nem sempre eles têm a qualidade e a realidade condiz com aquilo que eles divulgam. Você que tem a dizer isso, que você que veio do meio, Silvano, é isso mesmo ou eu estou equivocado? Não, de fato, como eu disse anteriormente, os marqueteiros eles fazem a imagem do candidato e transformam as mensagens num produto, né? Então, o candidato procura se adaptar ao que o eleitor está pensando no momento. E, então, as pesquisas eleitorais que orientam, né, esses candidatos a esse nicho, a procurar, a dizer exatamente o que o eleitor quer ouvir, né? Então, de fato, na verdade, a mensagem acaba virando um produto a ser vendido. Eu imaginava isso, mas que bom que você venha contribuir bastante com essa explanação sua. A segunda pergunta, a publicidade aplicada nas últimas campanhas pelos marqueteiros é uma publicidade combativa que se distancia cada vez mais da propaganda usada na primeira, vamos dizer, nos primórdios, na era industrial, quando tinha como objetivo alcançar o público para passar uma informação de um determinado produto, de um determinado conceito, né? No primeiro momento produto, depois conceito e ideias. Hoje, a propaganda hoje vem se distanciando muito do que era lá no início? Eu acho que a propaganda hoje realmente ela sofisticou, né? As campanhas estão mais caras, né? Então as campanhas elas realmente estão mais aprimoradas, né? Mais bem feitas, né?
Agora, é um dado muito interessante, porque todo esse volume de dinheiro, né, muito aplicado nas campanhas, né, está sendo questionado agora no momento, né, nesse momento de escândalos e tal, né. Isso provocou, inclusive, mudanças na legislação eleitoral, né. Por exemplo, as empresas agora estão proibidas de fazer doações, né. Isso, na verdade, vai diminuir a quantidade de dinheiro investido nas campanhas. A campanha presente de eleições municipais, os recursos são bem mais modestos do que nas campanhas anteriores, né? Então, eu acho que o que pode se esperar, né? Um crescimento da internet nas campanhas, porque a internet... As redes sociais. As redes sociais, exatamente, porque as redes sociais são um meio relativamente mais barato de se fazer campanha. Não digo que a TV não vai ter ainda a sua importância, a TV ainda continua tendo uma importância muito grande, 70% do eleitorado se baseia na propaganda eleitoral ou no que ela vê de informações do candidato na TV, através dos noticiários e tudo mais, né? Mas entre o eleitorado mais jovem, na faixa de 18 a 24 anos, né, a internet, as redes sociais, elas estão tendo uma influência enorme. Então, vai haver eu acho que está havendo uma mudança de paradigma, vamos dizer assim, nessas eleições. Ao mesmo tempo que as redes sociais dão essa importância para a campanha, não há, de certa forma, assim, muitos cientistas políticos nas redes sociais? Com certeza. Há uma profissionalização. A profissionalização está sendo voltada mais na forma de você saber o que as pessoas estão falando nas redes sociais, né? E além disso, sabendo o que as pessoas estão falando nas redes sociais, os candidatos podem direcionar as suas mensagens para angariar apoios, né? E amplificar a mensagem desses candidatos nas redes sociais. Muitas pessoas citam sempre como base, como exemplo, as campanhas americanas lá. Que lá há as doações de empresas para as campanhas, mas, se não me engano, lá funciona da seguinte maneira. Por exemplo, uma empresa que tem a ideologia, um empresário que tem uma ideologia com o Partido Democrata, ele não doa para o Partido Republicano, né? Como é que o senhor vê essa diferença? Porque aqui as doações vão para qualquer partido, vão para qualquer meio, sem ideologia. Como é que o senhor vê essa diferença aí de ideologia? Em primeiro lugar, eu acho que foi muito importante a mudança que foi feita, uma mini reforma, vamos dizer assim, eleitoral. Eu acho que, inclusive, a necessidade de se fazer uma reforma mais profunda. A gente sabe as dificuldades, né, de se fazer essa reforma, né? Há diversos interesses contrários, os próprios candidatos, os próprios políticos, né, são contrários a essa reforma. Mas a reforma que foi feita proibindo as doações de campanha pelas empresas, eu acho que aqui no Brasil é muito importante. Muito importante para você também diminuir a influência das empresas no pós-eleitoral. Vamos dizer assim, o candidato se elege e ele tem um compromisso, na verdade, com essas empresas, né? Sim. É muito comum se dizer aí que não tem almoço grátis, né? Eu acho uma expressão até que não muito verdadeira. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ser mais solidário. Eu acho que existe almoço grátis, sim. De repente, você convida um amigo para almoçar e tal. Você está fazendo isso porque você gosta desse amigo e tal. Sim. Mas, no caso da campanha eleitoral, eu acho que as empresas sempre investem bastante, né, esperando um retorno desse investimento. Diga-se, né, de passagem. Exatamente. E esse investimento vem na forma de contratos, né? Sim. Então, eu acho que é importante se colocar limites, né, em termos de financeiros, né, e de comprometimento também dos candidatos, mais com seus eleitores do que dos interesses empresariais. Neilton. Muito interessante essa posição, essa colocação do Silvano. Tendo em virtude que o Brasil é um país jovem,
nós ainda não conseguimos usar de forma correta as mídias sociais. Ou não soubemos ainda explorar. Eu falo nós, o Brasil, nas campanhas políticas, ainda não soube explorar esses meios de comunicação, né? Levando em conta que é um país jovem. Uma democracia nova. De 1989 para cá, nova, né? Mas, e pensando, olhando ali para o feito que fez Obama, né? Porque se formos olhar um pouco de forma macroestrutural, o mundo inteiro tem dificuldade de usar as redes sociais. O Brasil, mesmo sendo um país jovem, que tem bastante acesso à internet, as bandas largas estão se ampliando no Brasil, os aparelhos de comunicação, tablets, celulares, smartphone e tal. Mesmo assim, eu acredito que a gente esteja distante do feito do candidato que hoje é presidente americano, Barack Obama. Silvano, você acha que existe um viés aí, um caminho, uma forma de a gente aproveitar esses meios de comunicação de forma maciça a fazer a diferença frente à TV e outros veículos de comunicação, sejam eles de massa ou não, atualmente? Eu acho que, como eu disse, as redes sociais têm tudo para ter um papel mais relevante, né? Nos estados, principalmente agora, nessa campanha, que nós temos um período reduzido também. Outra mudança na legislação eleitoral é a redução de 45 dias para 35 dias da propaganda eleitoral. E o tempo diário, e o tempo, né, que é 10 minutos aí para eles se virarem. O tempo também. Então, isso faz com que as redes sociais, elas tiveram um papel grande nas eleições dos Estados Unidos, comecem a ter um papel maior também no Brasil. Um outro dado, que nos Estados Unidos, a campanha do Obama, por exemplo, ela conseguiu um volume grande de contribuições financeiras através das redes sociais. Aqui no Brasil ainda isso não está regulamentado, né? Não se tem essa oportunidade de conseguir recursos através recursos de pessoas físicas através das redes sociais. Mas como a campanha está, as doações são mais são exclusivamente por pessoas físicas, né? Agora, eu acho que isso deve se pensar no futuro uma forma de também se regulamentar as doações financeiras pelas redes sociais. Agora, as redes sociais, elas na verdade, elas também obrigam a que os candidatos mudem as suas mensagens, né? Porque há uma interatividade muito maior nas redes sociais. Assim, não é um domínio, né? Não tem um operador ali que consegue colocar uma ideologia a ser seguida numa determinada rede social, né? Ou seja, ela é muito dinâmica. Exatamente. As pessoas influenciam nas redes sociais, elas colocam as suas opiniões, elas trocam ideias nas redes sociais. Então, não é uma mensagem, vamos dizer assim, passiva do comunicador para o comunicado, né? É uma troca ali. Então, sim, você tem que saber como você vai fazer para transmitir a sua mensagem e acompanhar como ela vai ser aceita pelo eleitor. E isso levando em conta que o eleitor, o público desses meios de comunicação, eles podem ter uma opinião num determinado período eleitoral da política, assim, começando uma campanha política, e no meio ele pode ter uma outra, e no final ele pode ter uma outra, porque o sujeito pode dizer e desdizer a hora que ele bem entender. Então, eu acredito que pode variar muito, eu te diria, não sei se eu estou correto, mas que pode mudar de acordo com o humor do candidato e do eleitor. Sim, pode mudar de acordo com o humor do candidato, com o humor do eleitor, de acordo com o momento político, de acordo com as circunstâncias, com os acontecimentos, né? Enfim, há uma série de variáveis, né, que podem acontecer, né, numa campanha que está baseada nas redes sociais. Nos Estados Unidos, a influência das redes sociais é tanta que um dos candidatos, né, o Donald Trump, ele
passou a centrar todos os recursos, principalmente nas redes sociais. Ele deixou de lado um pouquinho a televisão para se concentrar nas redes sociais, né? E vem caindo nas pesquisas, para você ver que negócio interessante, né? Vem caindo nas pesquisas, né? Por outro lado, o Obama conseguiu feitos assim grandiosíssimos na campanha, né? Pelas redes sociais. Ele aumentou o número de seguidores dele assim de uma forma muito desproporcional. Né? Então é um exemplo de como acho que todo mundo está estudando o que foi ainda hoje se estuda muito o que foi a campanha do Obama e de como que ele conseguiu utilizar a campanha inclusive para se eleger. Mas assim, no Brasil, por exemplo, a gente está falando aqui das redes sociais, assim, sabemos que não temos aqui um povo culturalmente bem politizado, entendeu? O brasileiro não se interessa, nunca se interessou muito por política. As redes sociais, ela pode passar essa politização maior ou apenas é um fingir que estamos acompanhando a política? Não, Carlos, eu acho que, na verdade, essa coisa que o povo brasileiro não acompanha muito a política, ela está mudando também, né? Você vê que, no momento pelo qual nós estamos passando, houveram manifestações que foram convocadas pelas redes sociais, né? Sim. Então, a política está sendo discutida bastante, então, talvez pelo calor do momento e tal. As pessoas estão discutindo política, mesmo se mostrando às vezes contrária à política, na verdade... Como nunca se discutiu, na verdade. Como nunca se discutiu, né? E como uma forma mesmo contrária à atuação dos políticos atuais, a população está se envolvendo, está dando sua opinião e está influenciando bastante os rumos da própria política. Com certeza. Colunista do The New York Times escreveu um dia desse que o que está faltando na política atual é ideologia, né? Tanto é que ele atribuiu no primeiro momento lá o candidato, o Donald Trump, que nem já foi citado por você, Silvano, que estava em ascensão, estava crescendo. Ele falou, olha, devido à ideologia que o candidato conseguiu passar para o público eleitor dele. Será que no Brasil não falta essa ideologia e por isso os candidatos políticos não conseguem ter uma ideia, ter um eixo temático que venha de encontro com a ansiedade do povo nas ruas e, consequentemente, o público das redes sociais? Eu acho que está havendo uma crise de lideranças políticas no Brasil atualmente, né? Nós não temos lideranças como nós tínhamos no passado, aquelas lideranças carismáticas, né, que a gente tinha. Você via, né, quase como Messias, né? Exatamente, né, que tinha toda aquela áurea e tal. Hoje você não vê isso, né? Mas eu acho que é possível, acho que tem que se reaprender, na verdade, né? A como os candidatos vão construir as suas imagens, né, perante o eleitorado, Neilton. Entendi. São 12 horas 28 minutos agora aqui em São Paulo. Deixa eu mandar aqui um abraço para meus amores aqui, né? Gleice Fonseca, né? Minha esposa, e meu filho Murilo, que estão em casa ouvindo o programa. Beijo, amo vocês. A gente faça também como minha esposa e manda aqui uma mensagem, uma pergunta, uma dúvida para o DDD 11 94580 2334. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui e voltaremos em seguida para falar um pouco aqui da experiência do Silvano Tarantelli, da experiência internacional dele como jornalista, correspondente em outros países aí. Agora 12 horas 29 minutos. A gente volta em seguida. Voltamos já com mais. O programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Está de volta. O programa Paiaiá é só na Rádio Conectados.
Sim, voltamos agora 12 horas 36 minutos aqui em São Paulo. Você ouviu aí Pedaço de Mim com Chico Buarque e Zizi Posse. E antes, o grande Milton Nascimento com Encontros e Despedidas. Hoje batendo um papo aqui com o jornalista com experiência internacional Silvano Tarantelli, e também com a participação do meu amigo Neilton Almeida. Silvano, fala um pouco aí dessas duas músicas aí. Bom, essas músicas são, vamos dizer assim, emblemáticas na minha geração. Eu já sou um pouquinho velho, vamos dizer assim. Experiente, né? Então, essas músicas marcaram muito a minha geração. Milton Nascimento, principalmente naquela fase do Clube da Esquina, sempre cercado de músicos maravilhosos daquela geração mineira, né? Foi muito, muito bacana. Beto Guedes, Loborges, toda essa galera. Isso, exatamente. Aí, né? Esse pessoal é fora de série. E o Chico Buarque, né? Dispensa comentários. Dispensa comentários. Um compositor maravilhoso, com letras maravilhosas, né? Sem dúvida. Acho que todo mundo gosta de Chico Buarque. Espero que todo mundo goste. Espero que todo mundo goste. Né? Espero também. Neilton, você tem uma pergunta aí para o Silvano? Vamos lá. Começar aqui o segundo bloco. Vamos lá, Silvio. O que eu queria abordar com o Silvano aqui visto que ele é um homem muito inteirado aí da história da publicidade, na história dos veículos de comunicação no Brasil. A gente sabe que a rádio vem nos anos de 1920, né? Ali meados disso, a TV em 1950, mas é em 1989 que o regime militar está caindo e vai entrar no período da redemocratização do Brasil, né? E aproveitando essa mudança ali de regime, eu queria que o Silvano nos falasse se na campanha de 1989 a TV foi aproveitada ao máximo como veículo de convencer as massas devido ao momento político que o Brasil vivia, né? E isso ajudou os marqueteiros a fazer uso quase que abusivo nas campanhas eleitorais que adivinham, né, que iriam acontecer posteriormente, e isso continua até hoje, ou se de 1989 para cá as campanhas políticas veiculadas na TV têm mudado de certa forma ali seu script, seu eixo temático de serem colocadas para os eleitores, ou não? Ela não mudou nada? Olha, realmente havia muitas restrições, né, de ordem política, né, nas campanhas eleitorais, né? A TV, na década de 80, chegou a publicar apenas o retrato dos candidatos, né? Isso vai se mudando, né? Em 89, como você disse, né? Você também tem a figura dos debates eleitorais também, que começam a adquirir bastante importância, né? Inclusive é um episódio que muita gente diz que mudou, né, os rumos da campanha. Haviam dois candidatos presidenciais na época, né? E esses candidatos estavam empatados, né, nas pesquisas eleitorais. Exatamente durante um desses debates houve uma surpresa muito grande, porque um dos candidatos apresentou um fato muito forte, né? Eu não sei se a gente pode detalhar mais isso, né? Pode. Então foi o episódio entre o Lula e o Collor, né? Que estavam disputando a eleição presidencial, e os dois candidatos chegaram numa reta final da campanha muito fortes. Aí o candidato Collor apresentou um fato, né, que era desconhecido do público, envolvendo a filha do candidato Lula, né? Isso mudou, né? Mudou o rumo da campanha. E acabou com a eleição do presidente Collor, né? Sim. Então, da forma com que... Eu acho que o que mais importa, talvez, no que acontece na TV, não é exatamente o horário eleitoral gratuito, né? Mas um pouco das inserções publicitárias que são colocadas, as chamadas, né? O noticiário a respeito dos candidatos, né?
E os debates, né? Os debates também são muito importantes, né? Eu acredito nisso. Só lembrando que na eleição citada pelo Silviano, do Collor e o Lula, eu não votei, foi uma frustração, que eu gostaria de ter tirado o título, mas por questão de meses, naquela época só se poderia tirar o título quando estivesse maior de idade, e eu não consegui votar. Eu gostaria muito de ter votado naquela época. Você, como jovem, tem ansiedade para votar, né? Espero que os nossos jovens de hoje tenham essa mesma ansiedade. Participar mais, né? Isso, que participem mais e que nos ajude a fazer um Brasil melhor. Entrando aqui agora na experiência do Silvano Tarantelli internacional. Você foi correspondente no Chile. Fala um pouco da tua experiência de correspondente internacional. Olha, a área internacional, o jornalismo na área internacional sempre foi um sonho meu desde a minha formatura, desde o meu início de profissão, né? Infelizmente, o jornalista hoje não tem um mercado de trabalho muito amplo, né? Então, no início da minha carreira, de fato, eu trabalhei como editor internacional de um jornal, e na qualidade de editor internacional, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens, cobrir eleições no Uruguai. Você foi à Coreia do Norte? Fui à Coreia do Norte, uma coisa que eu nunca esperava na minha vida, conhecer a Coreia do Norte, um dos regimes mais fechados. É isso que eu queria até emendar. E como é que conhecer, viver assim como jornalista, correspondente político, num país tão fechado como a Coreia do Norte? É um país muito fechado, né, um regime muito autoritário. Então você eu não tive muita liberdade, na verdade, para fazer meu trabalho jornalístico, né? Eu sempre estava sendo acompanhado, né? Todos os jornalistas ainda hoje é assim, né? Quando vão para a Coreia do Norte, o Partido Comunista destaca uma figura para acompanhar esse jornalista. E esse jornalista não tem muito contato com a população. Sim. Né? Mas foi uma experiência muito marcante, né? Principalmente pela história. Também a Coreia do Norte tem uma história muito interessante. Houve a Guerra da Coreia na década de 50, né? Que dividiu as Coreias. Que dividiu as Coreias, né? E em um determinado momento, a Coreia, a parte norte, né, que era, tinha a influência do Partido Comunista, né? Ela simplesmente quase foi aniquilada com a participação das nações aliadas e tal, né? Aí com a ajuda da China, a Coreia do Norte conseguiu reagir, né? E foram até o paralelo que divide as duas Coreias, né? Sim. E aí criaram divisão entre as duas Coreias. Até hoje não existe uma paz consolidada na região, né? Não foi assinado um armistício, na verdade, uma espécie de um armistício que colocou a parte as inimizades, né? A guerra, né? Propriamente dita. E o país foi completamente destruído, né? Uma bomba caiu por quilômetro quadrado ali. Sim. A cidade foi arrasada. E o interessante foi que conseguiram reconstruir toda a cidade dos moldes como a cidade era anteriormente. Então, com aqueles palácios, né? Orientais e tal. Isso foi uma coisa que me impressionou bastante, né? Entendi. Mas o caráter político fechado, reservado da Coreia do Norte impede até hoje que se façam reportagens, né, que se possam ter um contato maior com a população. Mas, de certa forma, é uma espécie de certificado jornalístico, né, para o jornalista. Com certeza, né? Com certeza. Acho que foi um dos poucos brasileiros que conheceram naquele período, nós estamos falando de 1995, que conheceram a Coreia do Norte, né? Neilton. Eu aqui queria perguntar sobre essa experiência dele no Chile. Quando você visitou o Chile, se você sentiu o Chile já como um país promissor que estava se desenvolvendo, ou não, o Chile tem desenvolvido bastante nos últimos tempos? Como você teve essa experiência, esteve lá, eu nunca fui no Chile, gostaria, um país interessante da América do Sul, né?
O Chile, na verdade, quando eu estive lá, ainda estava sob a ditadura do Pinochet, né? Sim. Então, na verdade, a gente, todo regime autoritário a gente tem que repudiar, tanto seja ele de esquerda quanto de direita, né? Então, o Chile vivia uma situação muito difícil, estava convulsionado, porque ali já era uma época que a oposição já estava mais articulada, havia grandes manifestações, né? Então, o Chile daquela época era um Chile com uma realidade muito tumultuada, mas que tinha uma certa... A economia do Chile ainda estava, vamos dizer assim... Forte, né? Não havia... O problema mesmo ali era o problema de liberdade, falta de liberdade, né? Então, foi uma experiência interessante também, porque eu tive ali num período de muita riqueza, de muitas manifestações, de muita intervenção da oposição, né? E que resultou, depois de alguns anos, também na redemocratização do país. A economia do Chile hoje vamos dizer assim, está muito bem, está muito bem, né? Ela é um país pequeno também, é claro, mas isso não tira o mérito de que o governo conseguiu e está conseguindo manter os níveis da economia de uma forma de crescimento, desenvolvimento, né? Exatamente. O Chile é tido como um país de pessoas bem politizadas, pessoas que acompanham muito bem a política de perto, diferente até do Brasil. É isso mesmo? Assim, vivendo lá, dá para perceber essa diferença, Silvano? Não, de fato. O povo chileno é um povo muito politizado, né? Sempre participou muito das campanhas, né? Assim como o povo argentino também, um povo argentino bastante também, politizado. Então. Isso é importante, acho que é importante. Acho que as pessoas têm que começar a valorizar, apesar de todos os problemas que existem na política, né? Valorizar a política, porque a política influencia de forma não tem como viver significativa, é marcante, ela influencia os rumos do país. Então, de alguma forma, as pessoas têm que começar a discutir mais política, se envolver, não eleitoralmente, assim, vocês como candidatos, né? Como torcida de time de futebol. Como cidadãos, sim, né? Como cidadãos. A política, ela faz parte da relação humana, né? Então, em todas as formas de relacionamento, há a política, né? A política da boa vizinhança, a política entre amigos, a política de grupos, que nem professores são um grupo, os médicos são um grupo, todos nós se formamos em grupos, né? E isso faz desse relacionamento um uso da política, não só a partidária, né? Política, no que diz a essência da palavra, tem muito a ver com nossa vida, com nosso dia a dia, com a nossa convivência, né? E muitas das vezes a gente acha que discutir política, falar sobre política é tempo perdido. Não é. Política deve estar presente na nossa vida, no dia a dia. A gente deve se atentar para esse lado que nós só temos a ganhar com isso. Com certeza. Inclusive, se você me permite, sim, só falar claro. É a essência da democracia, né? A existência de várias correntes de opinião e, principalmente, a gente tem que valorizar o diálogo, né? O diálogo é essencial, né? Não temos que erguer muros, nós temos que acabar com os muros, derrubar, né? os muros. E saber respeitar as diferenças, né? Na verdade, assim, é através de uma opinião contrária, uma opinião diferente da tua, que formamos uma opinião. Isso não quer dizer que é a verdade absoluta, entendeu? Com certeza. Por falar aqui em ouvinte, em verdades, em opiniões, quem está aqui conectado com a gente é o grande escritor Darlan Zurk, né? Ele manda um abraço aqui, parabéns pelo programa e pela presença culta tanto de Neilton Almeida como de Silvano Tarantelli. E ele quer fazer duas perguntas. Tem uma para você aí, viu, Silvano? A primeira pergunta dele é o seguinte: qual é a sua opinião sobre o grande jornalista que foi Paulo Francis?
E a segunda é o seguinte, ele quer saber de onde vem o teu sobrenome, que parece nome de macarrão, entendeu? Darlan, um grande abraço. Darlan é uma das coisas que a gente... mais interessantes nessa coisa das redes sociais. Eu não conheço pessoalmente o Darlan, mas a gente tem conversado muito pelas redes sociais, tem conversado muito por e-mail, tem conversado muito por telefone, e ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas você sabe qual o único desejo que ele... Deixa eu interromper, antes de eu concluir. Ele queria ter nascido no Paiaiá. No Paiaiá. Eu acredito. Exatamente. Como o Silvano também é bem provável que ele gosta de ter nascido. Conclua, por favor. Olha, inclusive tem um desafio para vocês. Vocês precisam colocar Paiaiá no Wikipédia. Eu fui fazer uma pesquisa sobre Paiaiá tá e só não no Google. encontrei. Entendeu? Vocês Tá no precisam... Google lá que eu tô colocando, entendeu? Encarar esse desafio e colocar um texto. Eu já falei isso para alguns colegas, inclusive para o Darlan. Ele contestou, ele está querendo colocar uma definição no dicionário etimológico, ou até no outro dicionário, que nem o Aurélio, o Antônio Aise. Só pode ser, porque ele não está de acordo em colocar a definição de Paiaiá no Wikipédia. Agora, respondendo as duas perguntas dele. Então, o Paulo Francis realmente é um grande, foi um grande jornalista, né, como falou o Darlan, e ele tem fases diferentes como profissional, né? Ele tem uma fase como profissional que ele se ligava, inclusive, não só como profissional, mas também como pessoa, em termos de compreensão política, né? O Paulo Francis da primeira fase, né, até o golpe militar, era uma pessoa nitidamente de esquerda, né? Sim. Depois ele vai assumindo posições um pouquinho mais à direita, né? Mas era um grande polemista, né? Tinha um personagem ali na postura dele? Olha, ele tinha uma coisa assim de trabalhar, depois ele trabalhou na TV, né? Sim. Então ele tinha uma coisa de trabalhar a voz, a impostação de voz dele e tal, né? Que soava às vezes meio esquisita, mas ele era assim, né? Ele escrevia muito bem também, né? Escrevia muito bem, né? E era um grande polemista, né? Sim. Ele polemizava com tudo. Então, a figura do profissional Paulo Francis é uma coisa que faz falta, né? Na cultura brasileira. Na cultura brasileira, né? Como grande polemista. Eu acho que a polêmica tem que estar presente também, como você disse antes, as divergências, né, cara? Sim, com certeza. As divergências, as opiniões contrárias, porque senão seria uma coisa muito linear, óbvia, né? Muito óbvia e tal. Né? Agora, então, a grande contribuição do Paulo Francis é essa, né? E respondendo à segunda pergunta dele sobre o teu nome. Bom, meu nome não é japonês, é italiano. Né? É bem característico de influência italiana. Meu pai era italiano, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade do meu pai, na região de Abruzzo, né? Na Itália, uma região central ali da Itália, que inclusive agora teve... O terremoto. Já teve o terremoto anterior, há 3, 4 anos atrás, e agora... Recentemente e tal, né? Então, vem aí, da origem italiana. Tá vendo aí, Darlan, que não é nome de macarrão aí, você que tava achando? Exatamente. Tarantelli e torcedor palmeirense, vocês entendem que é a confissão. Neilton, tua última pergunta aí para ele. Eu queria saber a experiência dele, não sei se ele morou em Santos, né? Eu gosto muito de Santos, é uma cidade bonita, uma cidade que à noite é muito interessante. E eu vi que você se formou em Santos e eu queria que você falasse um pouco dessa parte paulistana, né? Porque o hábito paulistano é muito bonito, né? Eu tenho uma amiga paulistana, também descendente de italiano, a Silvia Escola, e eu sempre falo para ela que o paulista tem um jeito bonito de ser, né? Olha, eu na verdade eu nasci no Guarujá, né? Guarujá, cidade vizinha de Santos, né? E eu posso dizer que sou uma pessoa privilegiada, que eu nasci na beira da praia, né? Adoro o mar e tal. E Santos, eu sempre estudei em Santos. Na verdade, Guarujá não tinha escolas assim muito boas, né? Vamos dizer assim. Depois que começou a ter escola, uma educação de maior qualidade e tal.
Mas era muito comum algumas pessoas do Guarujá estudar em Santos. Então eu estudei praticamente todo o primário, o antigo ginasial, o colegial em Santos. E depois fui fazer a faculdade lá na Universidade Católica. Uma cidade maravilhosa, Cidade muito cidade gostosa de se viver. E, inclusive, muitas pessoas se aposentam e vão para lá, porque é uma vida mais tranquila, uma vida mais gostosa. Neilton, quero agradecer aqui a tua participação aqui. Obrigado por aceitar participar da entrevista aí. Manda um abraço final aí para quem está te ouvindo. Eu que quero te agradecer, mandar um abraço a todos os conectados, ao Darlan, que eu também não conheço pessoalmente, mas em breve irei conhecê-lo, a Thaís Pereira, que está nos assistindo, está conectado conosco lá em Guarulhos, as minhas bebês Mariana e Poliana, e todos os meus conterrâneos e os amigos paulistanos. Obrigado, viu, Neilton, pela participação. Eu que te agradeço. Silvano Tarantelli, obrigado mesmo por participar, por aceitar o convite. Tenho certeza que discutimos aqui um tema aí pertinente para o atual momento, de forma esclarecedora até, diga-se de passagem. Muito obrigado aí, manda um abraço final aí para quem está te ouvindo. Eu que agradeço a você, Caso, agradeço a participação do Neilton, que foi muito rica, a gente está trocando opiniões. Um abraço para o Darlan, um abraço para todos os ouvintes da Paiaiá. Era conectados, né? E, bom, muito obrigado por me convidar e estou à disposição de vocês sempre. Aos dois também, o meu muito obrigado. A você, ouvinte conectado que esteve com a gente até agora, muito obrigado mesmo. Um bom final de semana para todos vocês. E não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio.